Olá, tudo bem? Hoje, 8 de dezembro, e é um grande dia, você crê nisso? Eu quero que você aumente a sua expectativa em relação àquilo que Deus vai fazer, porque se nós começamos o dia em oração, buscando a presença, a palavra, a direção de Deus, não tem como dar errado. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades do ar, e esse é o momento de você ter a vitória no mundo espiritual para que ela se materialize no seu dia e na sua vida. O texto de hoje está lá em Mateus, capítulo 5, verso 9, e ele diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, você já sabe, é Macários é mais do que feliz. É interessante porque o texto está dizendo que mais do que feliz é aquele que se torna um pacificador. Mas o mundo diz assim: não, você não pode engolir sapo, não, você não pode abaixar a cabeça, não, você tem que falar, você tem que se impor, você tem que fazer, você tem que brigar. Mas a verdade é que essas pessoas que estão fazendo aquilo que o mundo diz, se impor, brigar, discutir, colocar o que pensa, falar de qualquer jeito, se você observar a vida dessas pessoas, você vai ver que elas não estão terminando o dia felizes. Quando elas fazem isso, elas não ficam felizes, elas ficam mais amarguradas, mais abatidas, mais entristecidas. É como um câncer que vai corroendo essas pessoas por dentro. Agora, em paralelo a isso, o texto diz que mais do que feliz é o pacificador. Mais do que feliz é aquele que de fato ele está trabalhando para reconciliar as pessoas, é aquele que está trabalhando para poder pacificar as relações, porque esses serão chamados filhos de Deus. E por que esses serão chamados filhos de Deus? Porque eles têm a identidade do Pai, eles têm o propósito da família, que é a reconciliação. 2 Coríntios 5,18 diz o quê? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, aqueles que foram reconciliados com o Pai são reconciliadores, mas aqueles que estão em guerra com Deus promovem guerra com o próximo. Você hoje é uma pessoa que está em guerra com o próximo, você provavelmente não está pacificado na sua relação com Deus. Não tem como você estar em paz com Deus em guerra com o seu próximo. Não tem como você estar bem com Deus falando mal do seu próximo. Não tem como você estar cheio do Espírito Santo se você está o tempo todo falando mal, fazendo fofoca, colocando um contra o outro. É incoerente. Então, feliz é aquele que é o Filho de Deus. Feliz é aquele que é chamado Filho de Deus, porque ele vive em harmonia, ele vive em paz, ele vive cheio, satisfeito, pleno, curado, liberto, realizado. E por causa disso, ele não se relaciona mais na base da expectativa. Ele não espera mais nada do outro. Ele se relaciona na doação, ele se relaciona na entrega, ele se relaciona para promover na vida do outro aquilo que ele já recebeu. Eu queria te incentivar a reavaliar hoje a sua vida com Deus, a reavaliar a sua relação com Deus, a reavaliar de fato a sua saúde espiritual. Como é que você faz isso? Pelas suas conversas, o conteúdo daquilo que você fala nos bastidores, quando ninguém está olhando ou quando poucas pessoas estão perto de você. O que você tem falado? Sobre o que você tem falado? Eu queria que você avaliasse. Por quê? Porque há tempo de você recomeçar. Hoje é tempo de você não só avaliar, mas mudar de postura, mudar de atitude. E como que isso vai acontecer? Quando a sua relação com Deus for pacificada, quando a sua relação com Deus entrar em harmonia, quando você e Deus estiverem bem. Então eu quero orar para que de fato você experimente o perdão dele, o amor dele, a graça dele, e que tudo isso superabunde na sua vida a ponto de alcançar também as outras pessoas. Pai, eu quero colocar essa vida que está aqui, Pai, nesse devocional. E eu quero pedir ao Senhor por ela, por ele. Quero pedir ao Senhor, Pai, que promova essa reconciliação nessa relação do Senhor com essa pessoa. Que ela entenda o teu perdão, que ela desfrute do teu perdão, que ela receba o seu amor, que ela seja curada, que ela seja satisfeita, que ela seja plena, para que ela venha transbordar na vida dos outros, ó Pai. Ó Deus, abençoe para que algo espiritual aconteça na vida dela. E como consequência disso, que algo espiritual aconteça na vida dos seus relacionamentos, ó Pai. Que ela seja promotora da paz, que ela seja reconciliadora, que ela seja uma pessoa que promove vida com as suas palavras. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã.